livros mais antigos da história, existe um conto famoso e cheio de mistério, a história da Torre de Babel. Essa não é apenas a história de uma construção, é a história de um momento crucial, um ponto de virada no começo da civilização, quando toda a humanidade falava a mesma língua e, unida por um só propósito, decidiu construir algo tão grande que chegaria até o céu. Vamos voltar no tempo, para um mundo que estava recomeçando. Depois do grande dilúvio, a terra estava se recuperando. Os descendentes de Noé e sua família eram as únicas pessoas no planeta. Eles eram um só povo, e o mais incrível é que todos falavam a mesma língua. Imagine só, qualquer pessoa podia entender qualquer outra, sem nenhuma dificuldade. Não havia barreiras, mal-entendidos ou a necessidade de tradução. Era uma comunidade global em sua forma mais pura e simples. Deus havia dado uma ordem clara: espalhem-se e povoem o mundo. E no início eles obedeceram, começaram a viajar, explorando as novas terras. Depois de um tempo, encontraram uma planície especialmente bonita e fértil, num lugar que a Bíblia chama de Sinar, no coração da antiga Mesopotâmia. Era uma terra boa, com rios e solo rico, perfeita para começar uma vida nova e próspera. E foi ali que eles decidiram parar. Mas, em vez de continuarem se espalhando como havia sido ordenado, eles resolveram ficar todos juntos. Essa união, que antes era uma força, acabou dando origem a uma ideia muito ousada e perigosa. Eles olharam para o barro da terra e não viram apenas material para fazer casas, mas os blocos de construção de um império. Uma ideia contagiante se espalhou entre eles. Vamos fazer tijolos e queimá-los no fogo para ficarem bem fortes. Essa foi uma grande descoberta tecnológica para a época. Eles aprenderam que, ao queimar o barro, os tijolos ficavam tão duros quanto pedra. E descobriram também que podiam usar um piche natural que brotava da terra, chamado betume, como um cimento à prova d'água. Com essa nova tecnologia em mãos, eles sentiram que podiam fazer qualquer coisa. A imaginação deles não tinha mais limites. Não iriam construir apenas uma vila, mas uma cidade inteira, uma fortaleza que desafiaria o tempo. E para liderar esse povo unido e ambicioso, surgiu uma figura poderosa. Um homem chamado Nimrod. A Bíblia o descreve como um grande caçador e o primeiro rei da terra. Foi ele quem liderou esse grande projeto, movido por um desejo de grandeza. Nimrod era extremamente ambicioso. Ele não via a união do seu povo como uma forma de servir a Deus, mas como uma ferramenta para construir seu próprio legado. Historiadores antigos, como Flávio Joséfo, escreveram que Nimrod tinha dois grandes objetivos. Primeiro, construir uma torre tão alta que, se Deus decidisse mandar outro dilúvio, a água não a alcançaria. E segundo, ele queria se vingar de Deus por ter destruído seus antepassados. Com essa mentalidade de desafio, a grande proposta foi anunciada a todo o povo. Vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não precisaremos nos espalhar pelo mundo. O objetivo era claro, eles queriam fama, segurança e poder. Tudo isso enquanto desobedeciam diretamente à ordem de Deus. E assim, a construção começou. Milhares de pessoas trabalhando juntas, em perfeita harmonia. Era um projeto gigantesco, diferente de tudo que o mundo já tinha visto.
Imagine a cena. Parecia um formigueiro de gente, com guindastes de madeira rangendo, rampas enormes subindo em espiral e o som constante de martelos e vozes, todos unidos por um único sonho. Aquela não era uma torre comum, era uma estrutura em degraus, como uma pirâmide, chamada de zigurate. Para os povos daquela região, essas construções eram sagradas, como uma escada que ligava a terra ao céu, um lugar para os deuses descerem e se encontrarem com os homens. Eles não estavam apenas construindo para cima, eles acreditavam que estavam construindo um portal para o divino. Mas essa construção grandiosa e cheia de orgulho chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre. Ele não veio por curiosidade, mas para avaliar o que estava acontecendo. O céu que eles tentavam alcançar com as próprias mãos, agora vinha até eles. Deus não se importou com a altura da torre ou com a engenharia. Ele viu o que estava no coração das pessoas, um orgulho imenso. Elas estavam se unindo para se exaltar, para se sentirem como deuses, e não para honrá-lo. A torre era um símbolo de rebeldia e autossuficiência. Eles acreditavam que não precisavam de Deus, podiam construir seu próprio caminho para o céu. Então, Deus tomou uma decisão. Ele disse: eles são um só povo e falam uma só língua. Se continuarem assim, nada poderá impedi-los de fazer o que quiserem. Vamos descer e confundir a língua deles, para que não se entendam mais. A solução de Deus não foi destruir a torre com fogo ou um terremoto, mas sim destruir a comunicação. A mesma ferramenta que tornou a construção possível, a língua única, seria usada para pará-la. E a confusão foi imediata e total. Um chefe de obra gritava uma ordem, mas os trabalhadores ouviam apenas um barulho sem sentido. Um arquiteto tentava explicar um desenho, mas suas palavras soavam como uma língua estranha para os construtores. A frustração rapidamente virou desconfiança, e a desconfiança virou medo. O amigo com quem você trabalhou lado a lado por anos, agora era um completo estranho, falando algo que você não conseguia entender. A confiança que unia a todos simplesmente evaporou. O grande projeto, que antes era um símbolo de união, se quebrou em centenas de pequenos grupos que não conseguiam mais conversar entre si. Sem conseguir trabalhar juntos, eles não tiveram outra escolha a não ser abandonar a torre. A construção, que era o maior orgulho deles, se tornou um monumento à sua divisão. As ferramentas foram largadas no chão, os andaimes ficaram para apodrecer, e um grande silêncio tomou conta do lugar. A cidade nunca foi terminada, e seu nome passou a ser Babel. Essa palavra, na língua hebraica, soa muito como a palavra para confusão. O lugar que eles queriam que fosse a porta de Deus, acabou virando o portão da confusão. Dali, Deus espalhou os diferentes grupos por toda a terra. Cada grupo, com sua nova língua, foi para um lado, em busca de um novo lar. E assim, eles finalmente cumpriram, mesmo que à força, a ordem original de Deus de povoar o mundo. A história da Torre de Babel se tornou então uma forma de explicar por que existem tantas línguas e culturas diferentes no mundo. Ela nos ensina que nossa diversidade não foi um acidente, mas uma ação de Deus para colocar um freio no orgulho humano. É interessante notar que histórias parecidas com a de Babel existem em muitas outras culturas antigas.
Mitos de povos da Suméria e até de nativos do México Antigo contam sobre a construção de estruturas gigantes para chegar ao céu, que foram interrompidas pelos deuses. A ideia de que o orgulho excessivo leva à queda é um tema que aparece em todo o mundo. Os arqueólogos também encontraram pistas que conectam a história à realidade. Eles dizem que a descrição da construção, com tijolos queimados e betume, combina perfeitamente com as técnicas usadas na antiga Mesopotâmia. Muitos acreditam que a torre que inspirou a história foi um zigurate real e famoso que existiu na cidade da Babilônia. Além da lição sobre o orgulho, algumas pessoas veem a história como uma crítica aos grandes impérios da antiguidade. Esses impérios queriam que todos os povos conquistados falassem a mesma língua e tivessem a mesma cultura, apagando as diferenças. Nesse sentido, a confusão das línguas em Babel não foi apenas um castigo, mas uma forma de proteger a diversidade e a riqueza das diferentes culturas do mundo. A principal lição da história é sobre a diferença entre o orgulho e a humildade. A Torre de Babel representa a tentativa do ser humano de se salvar por conta própria, de alcançar o céu com as próprias mãos, sem precisar de ninguém. Curiosamente, no Novo Testamento, na festa de Pentecostes, acontece exatamente o contrário de Babel. Em Babel, uma língua se tornou muitas para espalhar as pessoas. Em Pentecostes, pessoas que falavam muitas línguas diferentes conseguiram se entender milagrosamente, como se falassem uma só língua, unindo a todos com uma nova mensagem de esperança. Onde a confusão de Babel dividiu, o entendimento de Pentecostes uniu. A torre inacabada de Babel ficou para sempre em nossa memória como um grande aviso. Ela é um símbolo da nossa grande ambição, mas também da beleza que existe em nossas diferenças. É uma lembrança de que, quando tentamos construir um nome apenas para nós mesmos, corremos o risco de esquecer como conversar uns com os outros. A história nos ensina uma lição valiosa. A verdadeira união não vem de construir coisas gigantes para mostrar nosso poder, mas sim do esforço diário e às vezes difícil de tentarmos entender uns aos outros, aqui mesmo na Terra.